Então, vou iniciar aqui nosso bate-papo, tá? Para quem já chegou, ó, já passamos de 40 pessoas aqui na sala. Quem tá chegando, coloca para mim o nome, tá? Aí, Jucene voltando, Jaqueline, Kivânia, Shirley, Caroline, Jéssica, Tamires, é isso aí. Então faz o seguinte, gente, o que eu preciso de vocês é que vocês não esqueçam de colocar o nome aqui para quem chegou, desabilitem microfone. Eu vou voltar para a transmissão aqui da minha tela, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder ir aqui para a apresentação. A gente parou no momento em que a gente estava falando sobre o professor, né? O professor 4.0, tá? E aí, só para a gente retomar, a gente tinha lá aquelas falas de vocês que eu gostei muito. Vamos falar um pouquinho de como que é esse professor 4.0 nesse novo cenário, né? E de novo, eu me apoiei nesse site Tecnologia Educacional, eu deixo o link dele para vocês depois, não tem problema, tá? Tá até nessa apresentação. Mas vamos falar um pouquinho desse professor 4.0. Para preparar o aluno que está em sala de aula hoje para o amanhã, o relatório da New York Order recomenda que se dê mais ênfase nas habilidades digitais e ao empreendedorismo na escola. Outros elementos que devem ser estimulados desde os primeiros anos escolares levantados pelo relatório foram saber lidar com pessoas de forma colaborativa, desenvolvimento de competências socioemocionais criativas, participação em projetos interdisciplinares que utilizam conhecimentos de diversas disciplinas para um objetivo comum e uso da empatia com inteligência. O que isso significa, né? O que esse relatório traz e que é importante a gente ter clareza aqui agora, né? Que além da ênfase nos meios digitais, além da ênfase no empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? A preocupação com o mercado, né? Essa preocupação aí com o ambiente escolar. A ideia é que a gente também tenha clareza em relação não só à utilização desses meios digitais, mas saber lidar com as pessoas na forma colaborativa, ou seja, lidar com o outro, desenvolver essas competências emocionais, e aí a gente está falando da relação com o outro, do saber ouvir não, do relacionamento com as pessoas, das múltiplas inteligências, né? Participação de projetos interdisciplinares, então trabalhar com projetos, relacionamento com outras disciplinas e uso da empatia com a inteligência. Então, todas essas questões, né, este relatório aborda como sendo as características de um professor da Educação 4.0 quando ele planeja, quando ele pensa a sua escola, quando ele pensa a sua aula. E aí, esse professor, ele deixa de ser o professor que transmite conhecimento e passa a ser o mediador do processo. Quando a gente fala de professor mediador, e aí é importante a gente ter clareza, é aquele professor, né, que precisa aprender a trabalhar com a tecnologia e não usá-la nas maneiras convencionais. Então a gente está entrando agora um pouquinho na especificidade desse professor. Um professor que tem as características de um professor mediador, que é aquele que trabalha com tecnologia, usando ela não mais de maneira convencional. É um professor que não deve ser o protagonista, ele vai colocar o aluno como protagonista. Todos devem interagir para a produção de conhecimento, a gente está falando de uma produção colaborativa, né? Ele não pode mais acreditar que ele é o único detentor do conhecimento, mas que o conhecimento ele é construído na colaboração. E ele precisa criar ambientes inovadores para que o desenvolvimento dos projetos se aproxime dos alunos e da sua realidade. Então ele começa a ter uma nova característica na forma como ele está atuando, tá? Ju, já a gente fala sobre o trabalho, tá bom? Não vou esquecer não deixa eu esquecer, tá bom? Eu especifico para vocês mais tarde, tá bom, Ju? Não tem problema não. Professor, coloca o link aqui novamente? Coloco sim, Elda, tá tudo certo. Bora lá, tá aí já no chat. Continuando, gente, então falando aí do professor mediador, né? A gente precisa ter clareza que há um currículo a ser seguido, e isso o professor precisa entender que há um currículo dentro de um contexto com planejamento pensado em novas metodologias. A gente não pode mais pautar o currículo, o conteúdo, como o fator principal, e sim como o fator de suporte. E aí, algumas informações para a gente conversar, né? Então, assim, o professor mediador precisa entender que não há um controle, há sim uma aprendizagem. Mas quando eu digo que não há controle, eu não estou querendo dizer que não ter controle não significa aula solta, e sim uma aula mediada pelo processo, né? E mediada principalmente pelo interesse do aluno, interesse no sentido de que o aluno precisa ver motivo naquela aula.
né? E como é que ele vai fazer isso? Criando um protagonismo e interesse no aluno. Quando o aluno se vê parte do processo, né, sendo valorizado, sendo visto como um aluno que explora, que pesquisa, ele começa a ver necessidade neste processo. E, portanto, ele se torna o protagonista, o ator principal nesta aula. Né? Ele deixa de ser aquele aluno passivo, aquele aluno que só ouve, para um aluno que participa, que colabora, né? Que tem um professor mediador que vai incentivando esta criatividade. Tá? É o professor mediador que vai dar um direcionamento nesse processo. Ele que auxilia as dificuldades. E aí a gente começa a entrar um pouquinho em metodologias ativas. Pedagogia, na próxima unidade, a unidade inteira é sobre metodologias ativas, então vou deixar ela para depois. Mas só para dar um pouquinho, né, de discussão, assim, quais metodologias esse professor mediador vai trabalhar quando a gente fala de metodologias ativas? A gente está falando de aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estudo de caso, aprendizagem em pares ou times, sala de aula invertida, gamificação, design thinking, cultura make. Então, tudo isto são metodologias ativas que o professor mediador vai poder usar em sua aula, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente começa a entender que o ensino, ele deixa de ser um ensino que a gente chama de ensino convencional e passa a ser o que a gente chama de ensino híbrido, né? Antes de eu entrar em ensino híbrido, até aqui, tranquilo. Se tiver dúvidas, por favor, coloquem. Mas essa é a característica, então, do professor mediador. De novo, eu tenho aqui 3 telinhas para vocês, né? Com o intuito de explicar um pouquinho o que é esse professor mediador, tá? E aí eu vou entrar, então, no ensino híbrido para a gente poder ter clareza. Professor, a data das provas continua as mesmas? Ó, eu vou deixar esses recados para o final, para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, Jussiene me perguntou sobre a prova. E tinha alguém, deixa eu ver quem foi, que me perguntou sobre a atividade. Deixa eu anotar o nome aqui, Juliana. Juliana, atividade. Beleza. Aí eu já falo dessas 2 coisas lá no finzinho, tá bom? Vamos terminar essa parte aqui que eu acho que é importante, ó. Ensino híbrido, para a gente ter clareza, tá? Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente está falando assim, como que é o ensino híbrido? O que a gente precisa ter clareza, né? Só um minutinho aqui, que a cachorrada começou. Yugi! Meu Deus! Yugi! Yugi! Chega! Sossega! Galera, desculpa, mas ter cachorro é isso aqui, não tem jeito não. Campainha toca, a gente tá em casa, não é igual a escola não. Mas vamos seguir, tá? Bem, quem tá aqui presente, fiquem tranquilos, eu já tô vendo os nomes aqui, fiquem tranquilos, tá bom? Sobre a questão do ensino híbrido, o que é importante a gente entender? O ensino híbrido, né, tem a utilização de plataformas e ferramentas diversificadas. O que eu estou querendo dizer? A gente deixa de ter um formato único de ensino, né, no sentido de que, eu vou usar só esta ferramenta, vou usar só esta plataforma. E você vai começar a intercalar as plataformas diferentes. Então, é o uso tanto de uma metodologia que utilize uma plataforma à distância com uma plataforma presencial, né, que você consiga usar uma ferramenta em aula e uma ferramenta à distância, tá? Então isso é o que a gente chama de ensino híbrido, né? A mescla desses 2 ensinos, tá? São ações via plataforma antecipada. O que eu estou querendo dizer? A gente começa a usar plataformas, né, antecipadamente, tá? Então, por exemplo, eu passei para vocês, da aula passada para essa, 2 videozinhos para vocês assistirem. O que foi isso que eu fiz? Eu passei atividades antecipadas. Então, isso é o uso de plataformas, né, no seu formato antecipado. A sala, ela é interativa, ou seja, todo mundo pode interagir e deve interagir, tá? Quando a gente fala de ensino híbrido. Não é mais o professor fala, o aluno escuta e acabou, eu não ouço a opinião de ninguém. É exatamente o contrário. O ensino híbrido exige o uso de metodologias ativas. Aí nós vamos falar um pouquinho depois de metodologias ativas.
O ensino híbrido exige democratização do ensino. O que é a democratização do ensino em uma sala de aula? É o uso do professor enquanto transmissor de conhecimento e mediador de conhecimento, entendendo que todo mundo precisa participar do processo. Isso é democratizar o ensino. É garantir que todo mundo que está na sua sala esteja fazendo parte do processo, né? E democratizar a informação significa dar liberdade a esta informação. A informação que vem do professor para o aluno, do aluno para o professor, é uma troca. O aluno não pode ter receio de participar do processo de informação, né? Então a democratização é isso. E a inserção no mundo digital. Há necessidade, quando a gente fala de ensino híbrido, do uso desse meio digital. Tá? Eu achei um errinho aqui, uma cedilha, mas depois eu arrumo para nós. Tá? Mas é isso. Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente tem que ter essa clareza. Tá? Então lá, ó, voltando rapidinho. Ensino híbrido é a utilização de plataformas e ferramentas diversificadas. São as ações via plataforma e ações antecipadas. Tá? É passar uma ação antes da sua própria aula para que o aluno tenha acesso ao conteúdo que vai estudar. Vocês, por exemplo, têm acesso a todos os conteúdos que a gente vai estudar até a 8ª unidade. Eu já deixei a vocês a ementa do curso inteiro, né? Sala interativa, ou seja, a gente pode participar sempre. Metodologias ativas, né? Então, o uso dessas metodologias, democratizar tanto o ensino quanto a informação. Então, o ensino no sentido de que todo mundo tem direito a ele. Então a gente precisa fazer algo que todo mundo participe e dar voz, dar informação a todos, dar liberdade ao aluno e ao professor de conversarem, né, compartilhando e colaborativamente. De novo, inserindo tudo isso no mundo digital. Até aqui, antes de eu ir para a última parte, dúvida, gente? Algo que vocês queiram? Democratização, exemplo é a sua aula. Kátia, perfeito, né? A ideia é que a gente tenha realmente voz para todo mundo e ensino para todo mundo, né? Quando a gente fala de democratização, é colocar isso numa linha. Deixa eu interromper um pouquinho a tela aqui para vocês me verem. Mas quando a gente fala democratização, a gente está falando disso, assim, desse partilhamento de informações, né, e de conversas. É exatamente isso, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão eu vou para a última parte, porque eu não preciso... a ideia não é ficar aqui até às 11, a não ser que a gente tenha dúvidas e a gente vai conversando. Se alguém quiser, não tem problema. Não? Continuo sem som e sem imagem. Como assim, Eliane? Não está ouvindo nada, Eliane? Bem, de novo, eu estou gravando toda essa nossa conversa, então depois eu publico para vocês, tá? Vamos à última parte, que é então a educomunicação como um campo de atuação para a gente entender, tá? Então vou partilhar aqui de novo com vocês a tela. Dentro da área da tecnologia, a gente tem uma formação, né? Agora eu estou falando de uma pós e até de uma continuação do estudo da pedagogia, que junta a pedagogia e a comunicação, junta a educação e a comunicação, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas há uma profissão que envolve esses dois campos. E aí a gente está falando de uma profissão chamada educomunicação, ou educomunicadores, tá? Em 1980, a Unesco usou essa expressão para definir o estudo da educação midiática, ou melhor, a leitura crítica da comunicação na educação. O que a Unesco quis dizer com isso? Que estava na hora de formarmos educadores, de formarmos professores, pedagogos, que se preocupassem com a leitura crítica dessas comunicações, dessas mídias que estavam surgindo na época, né? E aí surge, então, por definição, essa formação, né? Esta formação é, por definição, conhecer a mídia, apoderar-se dos recursos tecnológicos disponíveis para dar acesso a qual público e comunidade você deve dá-lo, ensinando-os o uso adequado e crítico dessas ferramentas. Em outras palavras, para ficar mais claro, o educomunicador é aquele que conhece as mídias, os meios de comunicação, né, consegue compreender e apoderar-se desses recursos tecnológicos, dar acesso a todo o público para que todo mundo consiga participar e consiga se sentir inserido, né? Ensinando de forma crítica o uso dessas ferramentas. Então, é uma pós-graduação, depois pesquisem, eu posso
dar dicas a vocês. Eu fiz uma pós de educomunicador, onde a gente discute exatamente isso, né? É a discussão sobre esses meios de comunicação, né? De como é que a gente pode usar a tecnologia a favor da comunicação e da educação. Porque não dá para pensar mais só pedagogia sem entender esses meios de comunicação, se é algo que vocês têm vontade de se aperfeiçoar, né? Esse conceito ele se aproxima muito da educação popular dialógica, a troca popular, né? Sendo assim, é fácil compreender educação e comunicação como um conjunto, como algo junto, tá? Parece o timer da aula, mas não estamos acessando num vídeo sem som. Como assim, Ju? Eu não entendi. Desculpa, acho que eu perdi. Quer falar, Ju? Prefere falar, Juliana? Se a Ju quiser comentar, eu não me incomodo, não. A gente pode conversar aqui. Não? Ju, não quer falar, Ju? Yugi! Nossa, mãe, obrigado, hein? O que tá acontecendo? Vem cá, Yugi. Yugi! Bem, Ju, acho que... Nossa, aconteceu alguma coisa, vocês estão aí? Eu estou, gente, eu só tava esperando a Juliana, não sei se ela tentou falar ou não. Ju, depois escreve pra nós aqui se você tentou falar ou não. Mas vou continuar, gente. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Posso seguir? Tá tudo em ordem? Dúvidas até aqui? Se tiverem dúvidas, coloquem pra mim aí, senão eu vou seguir. Ó, então tá bom. Um monte de ok, tudo bem, então vamos lá, ó. A gente já está com quase 60 pessoas na sala. Bem, falamos então de educomunicação, ele é bem curtinho mesmo, só para retomar a nossa unidade aqui. Então a gente falou sobre educação 4.0, tá? A gente falou sobre o educador 4.0, o aluno 4.0 e educomunicação. Na nossa apresentação, e aqui eu estou compartilhando com vocês, eu coloquei 3 áreas de referência, tá? Então eu tenho aqui alguns vídeos, quero muito que vocês assistam esses vídeos. Eu coloquei aqui algumas referências, como vídeos de curiosidade, e coloquei aqui algumas referências textuais sobre educação 4.0, e a minha sugestão é que a gente se intere disso. Vamos falar um pouquinho das dúvidas que algumas meninas colocaram aí, a Jussiene e a Juliana, tá? Eu vou voltar, vou deixar de compartilhar a tela aqui, tá bom? E aí depois de eu tirar essas dúvidas, a gente encerra a nossa aula sem problema algum, tá? Primeira coisa, sobre o trabalho que eu pedi a vocês, né? Achei interessante a interação, mas podíamos voltar para o YouTube, não? Eliane, a gente pode até voltar, mas aí eu não consigo ouvi-los, né? A gente pode até pensar em voltar, não tem problema não. Se achar melhor, a gente retoma para lá. 2 coisas muito importantes, gente. Primeira, a primeira coisa de todas, assim, é a atividade. A atividade de vocês era pegar aquele plano de aula já pronto, tá? Não sei se vocês lembram disso, pegar o plano de aula já pronto e só colocar uma avaliação de acordo com aquelas orientações da unidade 3. Só isso. E não mudar o formato dele todo, tá? Como é que você faz isso? Você vai entrar no Canva ou no Crelo, onde você construiu o seu plano, tá? Eu ainda vou deixar o dia de hoje para vocês fazerem isso, então quem não fez, por favor, faça isso hoje, porque depois eu vou fechar essa atividade, tá? Então é só clicar no link lá do Google Forms e adicionar, tá? A segunda questão importante é sobre a prova, tá? As provas, elas mudaram de data. A gente ainda está conversando um pouquinho com coordenação, tá? Estas aulas, essas provas, desculpe, elas vão passar lá para o finzinho, para a segunda semana, terceira semana de abril. Vocês devem receber um comunicado entre hoje e amanhã da direção, tá?
Mas o que eu gostaria de fazer com vocês para a gente não perder o time das nossas aulas, tá? Para a aula que vem, o que eu quero de vocês? Eu quero que a gente faça uma revisão. Então, na aula que vem, nós vamos fazer um jogo. Eu vou usar o Kahoot, igual aquela aula que a gente fez presencial, tá? Então, é importante que todo mundo tenha o Kahoot para fazer essa aula, tá? E aí a ideia é que a gente faça esse jogo à distância. Eu vou passando orientações para vocês ao longo da semana, mas a ideia é que a gente faça esse questionário sobre todo o conteúdo da unidade 1 até a unidade 2, tá? Desculpa, a unidade 2 não, até a unidade 4. Deixa eu responder umas perguntas aqui, eu continuo explicando. Professor, a prova do EAD também vai mudar? Larissa, vou mudar todas as provas, tá? Tudo vai mudar, não tem... Acredite, assim, vai tudo passar para outra semana, vai ser na semana do dia 20, mais ou menos, tá? Mas se mudou um pouco na avaliação, tem problema? Como assim, Cassie? Mas se mudou um pouco na avaliação, tem problema? Não entendi. Elda, professor, entrou uma nova integrante no nosso grupo. Como informaremos? No link dessa semana não pediu os nomes dos integrantes. Elda, porque na verdade a gente entendeu, o que eu entendi é que vocês só iam pegar aquele plano e colocar uma avaliação. Eu não pedi para mudar os grupos, né? A ideia é que a gente mantivesse os grupos. Se mudou, coloca essa observação para mim lá no Google Sala de Aula, tá? Professor, o trabalho fizemos pelo Word, pois achamos mais fácil para explicar o sistema de avaliação que colocamos. Tem problema? Não, não tem, Mariana, sem problema. Contanto que você tenha publicado lá para mim, tá? Então vamos falar da próxima aula, que eu acho que é muito importante. O que eu preciso de vocês para a próxima aula? Que todos revejam o material da unidade 1 até a unidade 4. Olhem os textos, vejam onde vocês têm dúvida, anotem... Meu áudio sumiu? Ó, voltando, tô aqui. Acho que meu áudio deu uma falhada. Na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. Pronto, deixa eu voltar para onde... Eu acho que da Eliane eu já tinha falado. Professor, a prova do EAD também vai mudar? Larissa, a prova do EAD também vai mudar junto com a presencial, tá? Cass, mas se mudou um pouco a avaliação, tem problema? Não entendi, Cass, me ajuda nessa. Elda, professor, entrou uma nova integrante. Então, Elda, na verdade, a ideia é que não tivesse entrado, era que vocês mantivessem o mesmo plano. Mas se mudou, Elda, marca para mim lá no Google Sala de Aula, tá? A Mariana. Deixa eu ir lá na Mariana que ela me fez uma pergunta, desculpa. Mariana, professor, o trabalho que fizemos pelo Word, pois achamos mais fácil... Não tem problema, Mariana, pode deixar pelo Word, tá tudo certo, contanto que você já tenha anexado para mim, tá? Informações para a próxima aula para a gente ter clareza. Próxima aula, a ideia é que a gente faça uma revisão